Muito obrigado, Ângela. Obrigado a Clélia. Boa noite a todos que estão acompanhando a aula de hoje. E vou falar um pouquinho aí sobre golpes digitais, um pouco de cibersegurança, né? Como a Clélia bem falou, né? Eu acabo trabalhando um pouquinho aí nessa área e acabo também ajudando aí a sociedade com algumas informações sobre cibersegurança, né? E muitas vezes algumas emissoras me procuram aí para que eu faça esse esclarecimento para a população, né? No intuito de auxiliar as pessoas a não ser vítimas de golpe. E é hoje o meu papel aqui, né? Orientar vocês, né? Uma orientação para que vocês não sejam vítimas de golpes, tendo em vista que a nossa sociedade é altamente conectada. Vou começar aqui compartilhar a minha tela com vocês. Tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui na minha câmera. Muito bem. Agora sim. Então é isso, né? Então vou falar um pouquinho aí para vocês sobre golpes digitais. A ideia é orientá-los a não cair em tipos de golpes que é muito comum aplicado na internet e por smartphone, notebooks, rede social e por aí vai. Tá? Vamos lá. Então, vamos começar dessa forma, né? Que parece que os golpes não param, né? E cada vez mais surgem modalidades diferentes. E eu aqui acabo pesquisando golpes digitais e aparecem golpes que muitas vezes eu não conheço, né? Às vezes surge uma modalidade nova que acaba sendo algo aí até novo para mim, né? E está se tornando muito comum, algo que não deveria ser. E as armadilhas digitais, melhor dizendo, as armadilhas digitais têm o mesmo objetivo dos golpes dados em pessoas ingênuas na praça, que é enganar as pessoas e ganhar dinheiro. Então, o golpe é uma coisa muito antiga, que já se aplicava antigamente com o famoso 171, enganando as pessoas com o objetivo de ter ganhos financeiros. Mas no nosso caso aqui são golpes digitais. Então, os golpistas só mudaram a forma que eles aplicam os golpes, utilizando esses tipos de técnicas, que eu vou falar algumas para vocês, né? Então, vivemos uma sociedade hoje totalmente conectada, né? Então, quem não tem em suas mãos um tipo de conexão para fazer acesso a um determinado negócio? Então, hoje nós utilizamos bancos, hospitais, universidades, governo, empresas, redes sociais, comércio eletrônico, aplicativo de transporte, serviço de nuvem. Então, quanto maior a dependência tecnológica, maior é a exposição aos riscos digitais. Então, com esse mundo cada vez mais conectado, os golpes digitais estão em pauta na sociedade de hoje. É muito comum vocês assistirem ou escutarem um canal de notícia que sempre existe uma modalidade de golpe diferente. As pessoas acabam caindo no golpe, né? Então, todos os dias há um verdadeiro bombardeio de mensagens indesejáveis em nossas contas de SMS, de e-mail, aplicativo de mensagens e rede social. Então, muitas vezes são convites para novas redes sociais, ingresso para uma festa de famoso que você não foi convidado, mensagens ofertando produtos, e dentre outras mensagens, ligações de um banco oferecendo determinado produto, ou ligação do falso gerente querendo colher informações sensíveis na tentativa de aplicar golpe, e por aí vai. Então, a seguir, eu vou apresentar para vocês alguns dos golpes digitais aplicados e os cuidados que você deve tomar para se proteger. Então, são golpes de várias esferas. É golpes na internet, é o golpe do Pix, falsas mensagens, o phishing, que eu vou falar, aplicativos maliciosos, é golpes bancários, golpe em rede social, são lojas virtuais falsificadas que aparecem. Então, é um pool de elementos
que o golpista utiliza na tentativa de obter ganhos financeiros e acabando até mesmo fazendo um estrago na sua vida financeira. Então, são recursos que ele utiliza por meio de técnicas e modalidade de engenharia social para conseguir ganhar a confiança da vítima e obter um ganho financeiro. Então, muitos dos golpes digitais são aplicados e golpistas vêm concentrando seus esforços na exploração de fragilidade do usuário. O objetivo comum do golpe é obter acesso à informação. Para quê? Para o phishing, que eu vou falar mais para frente o que é pescaria digital. Por meio de quê? De técnicas de engenharia social. Para quê? Ter ganhos financeiros. Através de quê? De mensagens enviadas via e-mail, SMS, rede social, aplicativos de mensagem, que é o WhatsApp, que nós utilizamos bastante, né? Mas, afinal, o que é engenharia social? Então, muito se fala, né? Fala, olha, foi engenharia social, mas o que é engenharia social? Não é nada voltado para a engenharia civil, a engenharia eletrônica, não é nada disso. Engenharia social é um termo utilizado para descrever um método de ataque, onde alguém faz o uso da persuasão, ganhando a confiança da vítima para obter informações que podem ser utilizadas para ter acesso não autorizado ao seu computador ou dispositivo móvel. Então, o golpista conta com a distração do usuário e sua falta de conhecimento para fazê-lo por sua própria vontade. Então, engenharia social é a forma que o golpista utiliza para ganhar a confiança da vítima, levar a vítima numa conversa. A vítima acaba sendo seduzida por aquela conversa do golpista e acaba passando de mão beijada informações sensíveis, sem perceber que aquelas informações serão utilizadas por ele para aplicar um golpe. Então, vou falar aqui agora sobre golpes na internet. Normalmente, não é uma tarefa tão simples assim fraudar dados de um servidor. O que é um servidor? Servidores são grandes computadores de instituições que mantêm aquelas conexões, aquela empresa conectada 24/7. Instituições bancárias, comerciais, como Mercado Livre, Amazon, dentre outras. Então, é muito difícil hoje fazer um ataque para nesses servidores. Né? É impossível? Não. Mas a tentativa fica muito difícil. E é por esse motivo que os golpistas exploram a fragilidade do usuário. Para o golpista, os dados pessoais dos usuários representam um bem valioso. Então, de posse desses dados da vítima, o golpista costuma efetuar transações financeiras, entre outras atividades maliciosas. Computador e celular que estão conectados na internet pode ser alvo de um ataque. Mas como que o golpista tem acesso às minhas informações? Então muitas pessoas perguntam, mas como que ele conseguiu todos os meus dados? Ele tinha o meu dado, ele tinha o meu nome, ele tinha o meu CPF, meu telefone, lugar que eu trabalho, quanto que eu ganho, né? De que forma que ele consegue? Algumas maneiras. Primeiro, vocês compartilham sem cuidado informações importantes nas redes sociais, fornecendo todos os dados pessoais de mão beijada para o golpista. Então você acaba sem querer, mas por sua própria vontade, fornecendo aí o seu nome verdadeiro, a cidade onde mora, foto da família, lugares que visita, data de aniversário, número de telefone, e-mail pessoal, dentre outras informações. Sem vocês perceberem que este leque de informações pode ser um meio que o golpista entrará em contato com você para tentar aplicar golpes. E como se prevenir dessa situação? Então, saber que esse tipo de ataque pode acontecer é o jeito mais eficaz de garantir a segurança.
Então, quanto menos divulgar informações, ainda que elas não pareçam tão confidenciais assim, melhor. Evite exposição extrema em internet e rede social. Então, sempre ficar atento a essas informações que você está compartilhando. Então, como eu falei anteriormente, existe um outro golpe que é muito famoso, chamado phishing. Então, o que é o phishing? O phishing tem até um anzol aí em cima de uma imagem tecnológica, né? Que é a pescaria digital, que é a forma como o golpista encontra de conseguir informações através de uma técnica, que eu vou falar agora. Então, é o tipo de fraude pelo meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de recursos técnicos e engenharia social. Então, nesse caso, ele usa dois meios, né? Um recurso técnico, uma forma técnica de conseguir a informação, junto com a engenharia social. Lembrando que engenharia social é a forma pelo qual o golpista, através do seu poder de persuasão, ganha a confiança da vítima e a vítima acaba passando informações de mão beijada para o golpista. Então, o phishing é algo muito frequente. Então, é uma maneira de fazer a pessoa informar os dados pessoais, achando que era para uma finalidade, quando, na verdade, estão sendo roubados por golpistas, com a instalação de códigos maliciosos, projetado para coletar informações sensíveis. Ah, mas como? O phishing ocorre por meio de envio de mensagem eletrônica pelo golpista. Mais uma vez, via o quê? E-mail, via SMS, via rede social e via WhatsApp. Então, eles tentam se passar pela comunicação oficial de uma instituição. Por exemplo, informam que a não execução de procedimentos descritos pode acarretar sérias consequências. Procuram atrair a atenção da vítima, seja por curiosidade, caridade ou pela possibilidade de obter até mesmo alguma vantagem financeira. E a vítima é seduzida pela mensagem. Aí a vítima clica, digita seus dados e senha e o golpista rouba. Então, muito cuidado com algumas mensagens, principalmente mensagens enviadas por SMS, onde há um link para você clicar, e quando você clica naquele link, ele vai te direcionar para uma página fraudulenta. E você vai digitar as suas informações sensíveis e o golpista vai utilizar essas informações para aplicar golpes e fazer aí, de repente, um estrago na sua vida financeira. Ou até mesmo links maliciosos que você acaba clicando e vai instalar aí uma série de programas maliciosos que são projetados para coletar informações sensíveis no momento que você entra no Internet Bank. Então, para atrair a atenção da vítima, as mensagens apresentam diferentes tópicos e temas, normalmente explorando campanhas de publicidade, serviço e imagens a pessoas de assunto em destaque no momento, Copa do Mundo, ou algum artista que está em evidência no momento, e por aí vai. Então, são páginas falsas de Internet Bank, comércio eletrônico, lojas virtuais, rede social, companhias aéreas, solicitação de recadastramento e dentre outras mensagens que acaba seduzindo a pessoa que vira uma vítima de um golpe. Então, aqui eu tenho aqui umas situações reais, né? Alguns exemplos. Página clonada do Banco Santander. Rouba dados e dinheiro dos clientes. Então, mensagens supostamente enviadas pelo Banco Santander conduzem clientes desse banco para páginas clonadas que capturam os dados do cliente e roubam dinheiro. Então, Banco Santander, Brasil S.A., comunicado importante. Bom dia, atualização obrigatória do módulo de proteção. Estão aqui alguns exemplos de páginas totalmente fraudulentas. Isso é o phishing. Percebam, né, que são páginas idênticas ao Santander. Você acredita que está navegando no Santander, enquanto, na verdade, está navegando numa página completamente falsa. E, muitas vezes, o usuário não se atenta ao link. O que é o link? Ou URL? Onde está escrito ali, por exemplo, na parte superior, né? Fitoderme.pt/WP, por aí vai. Gente, isso não é
um link do bancosantander.com.br. Idem para a página da direita aí, ó, srv200.prodns.com.br. Né? Então, esse link não condiz com a página do Santander que você pretende acessar. Né? Então, muito cuidado para acessar esse tipo de link. Né? Um outro exemplo, protocolo de segurança do Banco do Brasil, golpe captura dados do cliente. Atenção, comunicado importante do Banco do Brasil. Módulo de instalação do módulo de segurança. Existe caso aqui na USP, né, relatado para mim, que a pessoa recebeu um e-mail para instalar no computador dela o módulo de segurança do Banco do Brasil. Aí eu falei, viu, mas você tem conta no Banco do Brasil? Não. E por que você clicou? Simplesmente instalou um malware na máquina dela e acabou fazendo um estrago no computador. Então, não tem por que você clicar num link de atualização de módulo de segurança se nem conta no Banco do Brasil tem. Então, olha lá, outra situação aí fraudulenta, né? Percebam lá o URL novamente. Samiyashi, então, nem consigo ler, né? Budokan.com. O outro, home-bb.hol.es. Percebam, totalmente fraudulenta. É mais fácil digitar. Abra o navegador e digite bb.com.br, né? Ou Banco do Brasil, que vai aparecer o link real nas pesquisas ali do Google. Outra situação real, falsa mensagem da Netflix, rouba dados de cartão de crédito. Mensagem enviada como se fosse da Netflix, remete para a página que rouba dados do cartão de crédito. Segundo a mensagem, o destinatário vai ganhar 3 meses grátis, por apenas R$ 1,90 ao final do seu terceiro mês. Gente, a Netflix vai dar de graça para você, então, assistir filme, né? Então, o mínimo que a pessoa tem que ter é bom senso. Como que a Netflix vai me dar filmes de graça durante 3 meses? Né? Então, tudo isso vai fazer com que você caia no golpe. Então, não existe promoção desse tipo na Netflix. E tudo que a vítima vai ganhar é um aborrecimento e prejuízo. Por quê? Porque, além de tudo, veja a URL, né? stroimesh.com, né, /mídia, ele vai pedir para você informar os dados sensíveis, seu nome, número do cartão, data de validade e, principalmente, o código de segurança. Você colocou o código de segurança ali, a probabilidade de você receber um golpe e um estrago financeiro é muito grande. Como se prevenir? Bom, fique atento a mensagens recebidas em nome de alguma instituição. Bancárias, companhias aéreas, Receita Federal, que tente induzi-lo a fornecer informações, instalar, executar programas, ou clicar em links, ou enviar módulo de segurança. Mesmo que você tenha conta no Banco Santander, ou no banco que você realmente tem conta, e receber uma mensagem, instalar módulo de segurança, não clique. Não caia nessa. Questione-se, porque é uma instituição com as quais você não tem contato ou não tem uma relação prévia, né? É como vocês tivessem aí um forte relacionamento, por exemplo, se você não tem conta em um determinado banco, e não há por que cadastrar dados ou atualizar módulo de segurança. Então, questione-se, eu estou recebendo um link, mas nem conta corrente e nem participo desta instituição. Então, seja cuidadoso ao clicar em links. Procure digitar o endereço diretamente no navegador web. É o que eu faço. Abra o navegador e digita diretamente. Muito comum receber aqui promoções. Vocês também, né? Não caiam nessa. Fatalmente isso é um golpe. E verifique o link apresentado na mensagem. Golpistas costumam usar técnicas para ofuscar o link real para o phishing. Então, ao posicionar o mouse sobre o link, muitas vezes é possível ver o endereço real da página falsa ou código malicioso. Às vezes o cara pode escrever lá, o golpista, santander.com.br, e aquele texto ser um link. Você vai parar o mouse lá, se você clicar, ele vai abrir uma página fatalmente. Mas antes de você clicar, se você parar o mouse, ele vai exibir o link ali mesmo, na frente. Então, não clique, que muitas vezes não é a página que você tem interesse em navegar.
aplicativos maliciosos. Isso é algo que nós temos que ficar muito atentos também. Muitas vezes, nós não estamos de frente de nosso computador e acabamos fazendo muitas coisas pelo nosso celular. Acabei de receber uma ligação aqui que eu tive que desligar, que não era ligação de meus contatos. E também não fala alô. Então, são aplicativos maliciosos que são projetados para roubar informações sensíveis, né? E a gente acaba, de repente, instalando esses aplicativos sem saber que aquele aplicativo é um aplicativo que pode te causar um prejuízo, né? E isso acontece bastante. E existem, gente, centenas de aplicativos maliciosos que são colocados na Play Store diariamente. Então vamos lá. Então há aplicativos feitos especialmente para roubo de dados em smartphones, sendo cada vez mais frequentes em aparelhos móveis. Então são softwares intrusivos que têm como objetivo causar danos a computadores e celular, principalmente. Quando instalados, o ícone do aplicativo será ocultado e substituído por outro ícone semelhante ao programa padrão configurado em seu sistema. Então, ele acaba substituindo um determinado ícone, por exemplo, do banco que você está acostumado a utilizar. Ele muda aquele ícone, ele coloca o ícone fraudulento e quando você clicar, colocar os seus dados sensíveis, um estrago na sua vida financeira pode acontecer. Então, na prática, quando você acessa esse aplicativo, é instalado códigos maliciosos projetados para coletar informações sensíveis. Senha do seu internet banking, sequestro das suas redes sociais. Gente, não nós, mas tem pessoas que vivem da rede social. Tem pessoas que têm mais de 500 mil seguidores, 1 milhão, 2 milhões de seguidores. E as pessoas dependem da sua rede social, dependem do seu Instagram para sobreviver, né? Mostrar o seu produto, o seu negócio. Então, é muito comum que nós tenhamos seguidores dessas pessoas em rede social. Imagine o prejuízo se uma desses famosos ou uma dessas pessoas, até mesmo que nós seguimos e conhecemos, perder a sua rede social. Isso vai ser um prejuízo muito grande e para ele recuperar vai dar uma dor de cabeça. E acesso aos seus aplicativos de mensagens, como por exemplo o WhatsApp e dentre outros. Tudo isso podendo fazer um estrago em sua vida financeira. Então, alguns dados. Play Store tem mais de 200 aplicativos maliciosos com 8 milhões de downloads. Gente, são 200 aplicativos maliciosos que 8 milhões de pessoas baixaram. Desses 8 milhões, a probabilidade de alguns milhões ter sofrido aí um golpe é muito grande. Então, mais de 200 aplicativos maliciosos foram identificados no Google Play Store, acumulando aproximadamente 8 milhões de downloads ao longo de quase um ano, né? Isso eu tenho um dado aí de 2014, mas os dados só têm aumentado, de acordo com levantamento da Zscaler, divulgado na terça-feira, dia 15, faz algum tempo. Esses programas podem roubar dados, interceptar mensagem de texto e realizar outras atividades maliciosas. Eu tenho aqui um dado da Olhar Digital. O malware é identificado em 60 aplicativos da Google Play Store. Confira a lista. Então, a ameaça descoberta por pesquisadores da empresa de segurança McAfee é capaz de coletar dados de aplicativos instalados, o histórico de informações de dispositivos, Wi-Fi, Bluetooth e localização de GPS. Então, ou seja, muito cuidado na hora de baixar aplicativos que você pode estar baixando um aplicativo malicioso. Então, como se prevenir? Malwares na Play Store são muito mais comuns do que qualquer um de nós imagina. Então, os aplicativos infectados têm um total de download combinado de mais de 500 milhões. Então, todos os dias os golpistas colocam ali dezenas de aplicativos maliciosos, né? Então, é fundamental
ler as avaliações dos aplicativos na Play Store antes do download e verificando os relatos de problemas de outros usuários. Então, quando alguém indica para você, olha, baixe tal aplicativo, antes de baixá-lo, veja os relatos. Se alguns usuários relataram problemas em relação a esse aplicativo. E as lojas oficiais continuam sendo, de longe, as fontes mais seguras. Então, baixar aplicativo em outro lugar é muito mais perigoso, motivo pelo qual isso é altamente desaconselhado. Mas também é preciso ter cuidado com as lojas oficiais. Então, não vão receber um link no seu WhatsApp, falou, baixe esse aplicativo para efetuar compras, ou baixe esse aplicativo para nova rede social. Não clique. É melhor você abrir a Play Store, navegar, procurar o aplicativo que você quer, leia alguns relatos de alguns usuários e baixe com segurança. Então, não é porque está na Play Store que é totalmente seguro. São aplicativos maliciosos que são colocados na Play Store. Né? E certifique-se de instalar uma proteção confiável em todos os seus dispositivos, que forneçam um aviso antecipado caso algum software malicioso tente se infiltrar. Esse aqui, pessoal, é um golpe muito famoso, o golpe do Pix. Né? Por incrível que possa parecer, as pessoas ainda caem nesse golpe. Né? Muitas reportagens sobre esse tipo de golpe e os golpistas não perdem tempo e eles acabam aí despejando aí mensagens e enganando as pessoas, né, na tentativa de ter um ganho financeiro. Então, o golpista, por diferentes meios e recursos, procura enganar e persuadir as pessoas abusando da sua ingenuidade, e que muitas vezes é pega desprevenida, se tornando potenciais vítimas. Mas como que eles conseguem seu contato? Quem aqui nunca recebeu uma mensagem, né, de um número desconhecido pedindo uma quantia em dinheiro, se passando por algum parente seu? Então, isso é muito comum. Né? Então, o golpista ele consegue ter acesso aos seus dados, os dados pessoais da vítima. De que forma? Pela compra ilegal de informações. Ou acesso à foto de perfil em rede social. Então, eles fingem ser você com um novo número para extorquir dinheiro de seus contatos. Então, ele acaba, através de seus dados que ele consegue na compra ilegal de informação, essa compra ilegal de informação, essa massa de dados que ele consegue, ele compra numa área da internet chamada Deep Web, onde existe uma venda ilegal de dados, então ele acaba comprando essa massa de dados. Então, através do nome de uma determinada pessoa, ele tem acesso tanto ao número de telefone quanto ao nome, e ele, através desse nome, ele faz uma pesquisa na rede social e acaba buscando a foto dessa pessoa. E acaba entrando em contato com os seus contatos. Né? Então, geralmente, o golpe começa com o envio de mensagem. Troquei de número. Né? Seguida de algumas informações para convencer a vítima de que aquela situação é algo real. E eles ficam insistindo, né? Mãe, eu troquei de número, eu estou precisando de um dinheiro. Você consegue depositar para mim? Mas deposita na conta da minha amiga. Né? Segue o nome dela, é a conta corrente. Então, muito cuidado. Parece surreal, mas as pessoas ainda caem no golpe do Pix. Então, golpe de qualquer tipo geralmente jogam com as suas emoções e esforçam-se para criar a confiança da vítima e tornando aquela situação uma situação real. Então, algumas motivações emocionais por trás de golpes podem incluir o seguinte: urgência na solicitação de um valor financeiro, pedido para ajudar outra pessoa com necessidade e promessas incríveis que motivem você a fazer o que o golpista está pedindo em troca de alguma recompensa. Então, como se prevenir? Primeiro passo é desconfiar. Você recebeu uma mensagem de algum parente seu solicitando uma determinada quantia em dinheiro, você não segue a conversa e não deposita. Né? Ligue para a pessoa e certifique-se de que aquilo está acontecendo com aquela pessoa. Né? Aliás, várias pessoas vão ligar para ela e ela vai se prevenir em relação a isso. Então, não caia nesse golpe. Que mais? Saber que esse tipo de ataque pode acontecer e tem acontecido é um jeito mais
eficaz de garantir a segurança. Então, quanto menos divulgar informações, ainda que elas não pareçam tão confidenciais assim, é melhor. E a dica fica, né? Evitar a exposição extrema em rede social, principalmente aí com o nome completo, mas a gente acaba colocando, né, o nosso nome completo, algumas informações que a gente gosta de colocar, e saber que esses dados estão lá e que você pode ser vítima de um golpe, essa consciência é mais importante. Gente, vou falar agora sobre lojas virtuais falsificadas. As pessoas acabam caindo em golpe de lojas que aparecem em rede social e acaba aí comprando e acaba não vendo o seu produto, né? Então, os crimes virtuais ocorrem durante o ano todo. Todas esse pool de golpes que eu falei para vocês. Mas são em datas comemorativas que o problema de lojas virtuais falsificadas se intensifica. Então, com o aumento de vendas online, hoje nós compramos tudo online, né? É muito comum nós entrarmos aí Mercado Livre, a Amazon e dentre outras lojas muito famosas para comprarmos os nossos produtos. E os cybercriminosos, é claro, aproveitam para aumentar as suas ações. E durante datas comemorativas muito comuns, como Black Friday, Páscoa, Dia das Mães, Dias dos Pais, principalmente a Black Friday, que acaba oferecendo produto a menos da metade do preço, chamam a atenção do consumidor para a compra. E quando isso ocorre, muitas lojas falsas são lançadas na rede. A Black Friday é um prato cheio para golpistas aplicar golpes, e eles acabam aplicando golpes, as pessoas acabam caindo nesses golpes dessas lojas falsificadas, né? Então, como o golpista age? Então, o golpista abre uma conta em nome de uma pessoa que teve o documento furtado ou roubado, ou, por sua vez, informações vazadas, né? Utilizam CNPJ de uma loja física verdadeira e muitas vezes copiam até o mesmo nome. Publicam fotos de modelos bonitas e faz até vídeos com mercadoria chegando em estoque ou agradecendo os clientes de diversas partes do Brasil, né? Por que as modelos bonitas? Chamando a atenção do consumidor, né? Fazendo com que aquela situação é uma situação real, né? E muitas vezes seduzem as vítimas com ofertas milagrosas em redes sociais, mas nunca aparecem. Então aqui, eu tenho aqui algumas situações reais, ó. Menina Diamante, tem ali, ó, 66 mil seguidores. Outra ali, ó, Rosa Poá. Essa Rosa Poá, ela até existe fisicamente. A loja existe, ela se encontra lá, esse CNPJ é dela. Ela se encontra nesse lugar aí na rua São Vicente, mas eles montam uma página fraudulenta em rede social e começam a colocar produtos para vender. E a forma de pagamento é por Pix. Aí o Pix é muito difícil você reaver o seu dinheiro. Então colocam ali, ó, fotos de modelo bonita, colocam ali, ó, coraçãozinho, aviãozinho, dizendo que estão enviando vários pacotes de mercadoria para o Brasil inteiro. Quer dizer, a pessoa fala, oh, legal, eles enviam, né? Lá tem um aviãozinho, coraçãozinho, uma modelo bonita, mas tudo isso é uma mentira. Para quê? Para ganhar você na confiança, pegar o seu dinheiro e você vai ficar sem o seu dinheiro e sem o seu produto. E eles são usados, olha os vídeos que eles fazem. Olha, lá de Paraná, gente do Rio de Janeiro, Lucélia de Uberlândia, de São Paulo, Bahia. Percebam, né? Esse vídeo aqui é uma coisa até muito inusitada, porque ela está falando São Paulo, Bahia, mas as caixas não tem nem nome escrito. Eu vou passar de novo. Quer ver? Essa primeira tem um nome escrito ali, mas as outras nem tem. Olha só. Olha, lá de Paraná, gente do Rio de Janeiro, Lucélia de Uberlândia, de São Paulo, Bahia. Percebam, a vítima que está na loja acaba nem percebendo isso. E isso fatalmente é um golpe. Então, como evitar esse tipo de golpe? Desconfie.
tenham bom senso diante de propostas muito vantajosas. Então, como um produto pode ser vendido por um preço bem abaixo do mercado, gente, com certeza indício de golpe. Entrem em lojas verdadeiras. Compre no Mercado Livre. Comprem, não estou fazendo propaganda para o Mercado Livre, não. Comprem na Amazon ou outras lojas verdadeiras, porque você vai ser vítima de golpe. Poxa, mas eu vi um celular com preço muito bom numa loja que eu vi no Instagram. É golpe. Não caia nesse tipo de golpe, que fatalmente você vai ficar sem o produto e sem o dinheiro. Então, isso é um dos elementos que o consumidor deve ficar atento na hora de comprar e que indicam uma página fraudulenta, né? A primeira situação aqui, verifique a ortografia. Gente, normalmente essas páginas são rechaçadas de erros de português, né? São erros, assim, gritantes. Porque muitas vezes também o golpista não é nem do Brasil. Então eles tentam, eu já vi isso, eles tentam escrever na língua portuguesa de uma forma completamente errada. E verifique se a empresa tem site também fora da rede social. Liga para a empresa, de repente você pega o telefone e liga, né, para ver se tem site fora da rede social, se atende pelo telefone, né, que está lá, e verifica também o CNPJ dessa empresa e faça uma busca. Pega o nome dessa empresa, coloca naquele site muito famoso, Reclame Aqui, e vê o que estão falando, né? É preferível você comprar e pagar um preço que não está sendo, conforme foi anunciado aí, praticado no mercado, muito abaixo, e o preço realmente que condiz com a faixa de preço real de outras lojas virtuais, do que você cair em golpe. Bem, finalizando aqui porque eu quis passar de informações para vocês, para que fiquem atentos a que não caiam em golpes digitais. Fica aqui, né, que entre as boas práticas para evitar cair em golpes digitais, estão sempre em suspeitar de sites e aplicativos compartilhados por e-mail, SMS, aplicativos de mensagens ou rede social. É sempre importante verificar a origem da mensagem, e aquele pé atrás vale principalmente se a mensagem promete algo extraordinário. É aconselhável não fornecer dados pessoais para sites que possam parecer inseguros. E é recomendável ter aplicativo antivírus ativado para aparelhos celular e computador. E por fim, eu faço uma pergunta, né? Você confia? Phishing, aplicativos maliciosos, golpes digitais, né? Você se sente seguro? E para se tornar mais uma vítima, basta um clique. E é isto. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu espero ter conseguido aí passar a mensagem dos perigos das redes sociais, mensagens recebidas aí por SMS, aplicativos de mensagem como o WhatsApp, e que vocês fiquem atentos para que vocês não sejam vítimas de um golpe futuro. Muito obrigado e fico aí à disposição.